Olá pessoal, tudo jóia? Quem tá falando aqui é o Gali da Gali Soluções Online e hoje nós vamos falar de um tema top, que é um tema que vai transformar a sua comunicação direto com o seu público-alvo se você compreender os princípios que eu quero passar aqui para você, tá? Esse é um tema bem amplo, dá para aprofundar muito em cada detalhe dele, mas eu vou fazer uma síntese aqui para tentar em uma hora, em até uma hora aí, passar para você o que você precisa para você aplicar e ter resultados, tá bom? Então hoje nós vamos falar de copywriting. Então vamos acompanhar aqui na minha tela, no computador, onde eu vou compartilhar com você alguns princípios e alguns passos, tá? Então nessa aula, nós vamos ver aqui para quem que é essa aula e o que que ela realmente pode trazer para você. O que é que faz o copywriting, como que eu estruturo a minha copy, como que eu faço a copy na prática e os gatilhos mentais que eu posso utilizar e como utilizar eles com integridade, beleza? Então vamos lá. Para começar o copywriting aqui, você vê que ele é com o WR, né? Não é com o R, que é o copywriting de direitos autorais. Isso é o copywriting de escrita, writing de escrever, tá? Então abri aqui, ó, uma definição para trazer para vocês, tá? O que é copywriting, ó? É o ato ou ocupação de escrever textos para fins de publicidade ou de outras formas de marketing. O produto, chamado copy ou copy de vendas, né? Então a pessoa fala, faz a copy de vendas, é isso, tá? É o conteúdo escrito que visa aumentar o reconhecimento da marca. E finalmente convencer uma pessoa ou grupo a tomar uma ação específica. Então olha só, não é comprar, é tomar uma ação específica. Então isso é muito importante, tá? Então, ó, aqui outro aqui, ó, o que é copyright no marketing digital? É o processo de produção de textos persuasivos para ações de marketing e vendas, com conteúdos de e-mail, sites, catálogos, anúncios, cartas de venda, por exemplo. E aqui a gente inclui também os vídeos, tá bom? Hoje, uma grande maioria dos materiais são distribuídos em vídeos, conteúdos, né? E é importante existe um texto desse vídeo, né? Então, existe a cópia do vídeo também, tá bom? Então, o profissional responsável por desenvolver esse texto, que é o chamado de copy, é conhecido como copywriter, tá? Que é a pessoa, é o escrevedor de textos de venda. Então, a ideia aqui é que você se torne o seu copywriter, tá bom? Por quê? Porque aqui nós vamos falar de algumas técnicas, só que a técnica ela vai dar a forma. O conteúdo, ele é seu. Então, às vezes, eu percebo assim, ó, tem pessoas que você vê que está começando a aprender e, de repente, drasticamente, a copy do perfil do Instagram da pessoa se transforma, vira aquela copy, nossa, uau, uma copy bonita, né? E aí você vê que é uma terceira pessoa que está fazendo aquilo. E aí fica bonito, mas fica sem essência, porque não fica com a sua essência. Então, é mais fácil você aprender a fazer a copy das suas publicações, dos seus stories, do que uma pessoa pegar a sua essência para conseguir usar ali as suas palavras, o seu jeito de comunicar. Porque nós vamos falar aqui em determinado ponto que uma das coisas mais importantes da copy é a coerência. Então, se a pessoa tem uma percepção de você e olha pela sua copy, e a hora que ela vai falar com você, ela tem outra percepção, isso quebra a coerência e ela desconecta, né, as pessoas de você, tá? Então vamos começar aqui, ó. Para quem é essa aula? Então, você faz posts e stories interessantes, mas pouca pessoa interage, não surte muito efeito? Ou você faz enquetes e ninguém responde, ou poucas pessoas respondem? Você convida a pessoa para o seu grupo, para o seu canal do Telegram, para participar da sua live, dá visualização, o pessoal curte, mas ninguém vai para a live. Ou então você faz uma live, as pessoas entram, dá 3 minutos elas saem. Né? Aí entra 10, daqui a pouco sai, cai para 4, aí volta para 10. Ou fica girando ali de 10 a 20, ou de 2 a 8, né? Então, esse pode ser um sintoma que você tem um problema de copy. Você faz a oferta do seu produto, serviço e ninguém compra, né? Isso aqui, ó, gente, tava vendo aqui, ó. Eu vou fazer uma enquetezinha aí, hein? Coloca nos comentários pra eu ficar sabendo aí depois. Se você é profissional de barras, né? Você trabalha com barras de Axis, você já começou alguma vez, já colocou assim, são 32 pontos na cabeça ao ser tocados, né? Então esse é o texto titular, né? Todos os perfis de barra de Axis têm esse texto. Então é um texto muito genérico, né? Vamos transformar esse texto aí depois dessa aula, beleza? Bom, então o que a gente vai aprender agora nessa aula aqui de copywriting, tá? Nós vamos falar sobre como você fazer com que as pessoas leiam o seu post, o seu blog, sua carta de vendas. Você vê que ali na definição que a gente estava olhando agora, fala que você fazer um texto persuasivo. Nós não vamos usar aqui esse termo, essa expressão, porque a ideia não é persuadir, não é convencer. A ideia é comunicar, conseguir mostrar o que você tem que mostrar na totalidade. Porque você conhece o que você está oferecendo. Mas você consegue passar tudo isso que você sente, que você percebe, para a pessoa a qual você está se comunicando? Talvez essa comunicação esteja pobre e a pessoa não esteja conseguindo perceber tudo aquilo que você quer passar. Para isso que existe essa estrutura que eu vou passar, para isso que existem essas técnicas, tá bom? Então não é técnica para você convencer alguém que não precisa do seu produto.
São técnicas para você conseguir comunicar com clareza, com a intensidade devida, com o devido valor, devido peso, né, da totalidade do que você tem para entregar para a pessoa e que ela consiga perceber isso, tá? E isso dentro de um ambiente totalmente caótico, onde uma luta monstruosa por atenção, que é a internet e as redes sociais, tá? Então, como fazer as pessoas lerem o seu post até o final? Como fazer as pessoas lerem o seu blog? Como fazer as pessoas participarem do começo ao fim da sua live? Como fazer as pessoas entenderem o seu produto do começo ao fim, para que elas possam decidir com clareza consumir o seu produto, a sua sessão, tá? Aprender a levar as pessoas para o seu canal, para o seu grupo, para o seu site, para o seu e-book, mostrar o seu trabalho de maneira atrativa, tá? De maneira que ele se conecte com as pessoas que desejam a transformação que você tem para oferecer. Então é disso que se trata, tá? A pessoa entender a transformação que você tem para oferecer. Não só entender que são 32 pontos na cabeça, mas qual a transformação que esses 32 pontos na cabeça vai trazer para mim, né? Através de você, desse profissional que está falando comigo. Porque não é só a técnica, né? São os benefícios e o profissional que está aplicando a técnica que tem para somar aí também. Você quer saber qual é a melhor copy que existe? Então acompanha essa aula até o final, tá? Porque no final eu vou dar a dica infalível para você cativar a sua audiência e eles chegarem até o final da sua live, tá? Então se você de repente chegar até o final dessa aula, pode ser que isso funcione para você fazer com que as pessoas participem até o final da sua semana, do programa que você está fazendo, do seu workshop, da sua live ou do que você estiver oferecendo, beleza? Então vamos ao que interessa, né? Mãos à obra. Vamos fechar aqui e vamos para o próximo módulo. Então, o que é e o que faz, né, o copywriting? Vamos entender aqui os princípios, né, para você saber do que realmente se trata. A gente vê muitas ofertas aí interessantes, já assim, né? Eu já vi, venda até a sua mãe, a copy que faz você vender qualquer coisa, né? E essas promessas todas é um oportunismo, né? Com base na falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto. Então, eu espero que vocês compreendam bem esse assunto, para que vocês não fiquem caindo em falsas promessas, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa entender, copy não vende. Você pode fazer o melhor texto de vendas, mas a copy não vende. Ela não faz milagre, tá? Tá aqui no de baixo, ó. Não faz milagre. Você precisa de ter alguns pontos, tá? Então, qual o objetivo e o que se pode fazer? O que pode fazer com que a sua conversão seja baixa? O que é a conversão? É quando você transforma um potencial cliente em cliente. Você converteu o cliente, né? Então, quando você convida uma potencial pessoa para o seu grupo e ela realmente entra no grupo, você converteu essa pessoa. Então, fazer com que a sua copy converta, com que ela cumpra o objetivo dela de fazer com que a pessoa tome uma determinada ação, tá bom? Então, copy não vende. Marketing é trocar alguns segundos por minutos, para ficar mais tempo com essa pessoa e dar mais informações. Então, quando você faz uma copy convidando a pessoa para participar de um programa, e ela vai lá e clica naquele botão no seu link, por exemplo, da bio, isso não quer dizer que ela está pronta para... que aquela cópia já é suficiente para ela se inscrever no programa. Ela é suficiente para a pessoa ir clicar no link da bio. A partir dali do link da bio, ela precisa de receber mais algumas informações para que você capte a atenção dela por mais alguns minutos, e ela te ouça mais um pouquinho, para conseguir ouvir o suficiente para que ela tome a ação final de entrar. Então, por exemplo, você fala, você tem interesse, você gostaria de mudar, resolver, destravar a sua vida financeira? Então vem participar do meu programa, né, que vai funcionar dia tal. Aí a pessoa fala, que legal, quero saber disso. Aí ela clica para participar do programa, aí ela entra num grupo lá e não tem nada escrito. O mais provável é que ela não entre, ou que ela entre e saia. Então, você conseguiu com aquele texto alguns minutos a mais para a pessoa dar mais uns passos e continuar vendo o que você tem que oferecer para ela. Se parar por ali, ela dá um passo para trás. Então, no caso desse exemplo que eu dei, por exemplo, aqui, vários exemplos, né? Você coloca lá uma mensagem de boas-vindas no grupo, né? Então, seja bem-vindo, aqui nesse grupo vai funcionar assim, assado, eu vou falar disso, eu vou resolver esse problema, nós vamos buscar essa solução. Então, e você dá os próximos passos para a pessoa. E aí a pessoa vai ficar ali no grupo. Então você fez uma cópia para a pessoa entrar no grupo. A pessoa entrou no grupo, tem outra cópia lá para a pessoa ficar no grupo, entendeu? O que vai ter no grupo. Depois você vai postar, você vai usar a cópia para, quando você fizer outro post, a pessoa ler esse post e ficar esperando já o próximo post e consumir o seu conteúdo, tá bom? Então é isso que eu falo, assim, até a copy em si, uma copy ela não vende. Ela ajuda a pessoa a dar mais um passo. E aí tem mais uma copy que dá mais um passo. E aí dá mais um passo, dá mais um passo, tá bom? Existe uma estrutura para você de uma vez fazer a pessoa chegar no final? Existe. É uma estrutura de uma oferta de vendas, né? A estrutura da oferta irresistível. Eu até tenho ela aqui aberta, ó, resumida para você. Só que eu vou resumir ela, em vez de tudo isso aqui, que tem vários outros subpassos, em 4 partes, para você compreender isso com mais facilidade e não ficar pensando que toda vez que você vai escrever um texto, tem que ser um bicho de 7 cabeças, tá? Nós vamos demorar aqui 1 hora para você compreender alguns princípios,
mas isso não quer dizer que você vai demorar 1 hora para fazer os seus posts, né? E também cada vez vai melhorar mais, porque você vai começar a pensar de maneira estruturada. Quando você vê uma foto, quando você tiver uma ideia, você já vai começar a desenvolver essa ideia de maneira estruturada conforme você pratica isso, tá bom? Então, o principal objetivo do anúncio é ser clicado, é dar aquele passo que você convidou ali, tá? Então você fez chamou para o grupo, a pessoa tem que estar no grupo. Dentro do grupo tem que ter outra coisa para ela ficar no grupo. Ela ficou no grupo, tem que ter outra coisa para ela continuar consumindo, tá? E aí você vai convidar a pessoa do grupo para sua live, você tem que ter uma cota para que a pessoa queira ir e realmente tome a decisão de ir para sua live. E você vai fazendo todo esse processo da venda do começo ao fim. A pessoa te conhecer, a ela entender o que você faz, a você entregar conteúdo para ela de valor, você criar oportunidades de venda e fazer a oferta do seu produto, tá? Então, olha só, promessas extraordinárias exigem provas extraordinárias. Então, isso aqui entra naquele lance que eu falei da coerência. Você vai transformar a sua realidade financeira em 5 dias. Se você tentar anunciar esse anúncio no Facebook, você pode tomar um bloqueio de conta. Por quê? Tudo que você fala, qualquer pessoa que entrar tem que ser capaz de conseguir aquilo que você falou, através do seu programa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com uma palavra que a gente coloca, que dá uma apimentada na sua oferta, pode apimentar a sua oferta e esfriar ela no próximo passo. Quando a pessoa percebe que não é exatamente aquilo que você criou a expectativa nela. Por isso que eu falei aqui que não é de convencimento, e sim de comunicar aquilo que você realmente tem para transformar. Então, se você fala, você vai ficar rico em 1 semana participando do meu programa, ou sua conta vai chover dinheiro na sua conta, né? Depois dessa semana da mudança financeira aqui, vai chover dinheiro na sua conta. Então você tem que conseguir provar isso, mostrar com dados, com fotos, com prints, com depoimentos, essa oferta. Então, é muito importante você ter uma promessa. Só que é mais importante ainda essa promessa ser coerente, realista, tá bom? Então, muitos dos meus clientes, eles têm medo. Sabe aquele lance de cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça? Então, por já ter visto algumas promessas bem agressivas, muitas das pessoas têm medo de fazer uma promessa. Mas a questão é que quando pensa em promessa, pensa que tem que ser agressiva. E a promessa não precisa ser agressiva, tá? Como eu não prometi que nessa aula você vai aprender a vender até a sua mãe, se você quiser, como dizem por aí. Eu prometi o quê? Que você vai entender como funciona para você conseguir atrair as pessoas e elas darem os passos que você está convidando. Essa é a promessa dessa aula. Você conseguir fazer com que as pessoas deem os passos que vocês estão convidando, desde que ela esteja conectada com aquilo que você está fazendo, tá bom? Então essa é a promessa, tá? Não prometi que você vai vender até a sobra, mas uma promessa realista e que você pode mostrar e provar, tá bom? Bom, copy não faz milagre. As pessoas só valorizam o que é relevante. Estamos usando o exemplo dos 32 pontos de barras, né? Não pode ser assim, tão geral. Você tem que ter uma relevância. Por quê? Você começa a seguir, por exemplo, um terapeuta holístico, um Theta Healer no Instagram, daqui a pouco tá aparecendo um monte de Theta Healer lá na sua lista para você começar a seguir anúncios de outros Theta Healers também. Então, você está sempre sendo bombardeado de informações. E para a gente parar o nosso tempo para olhar para alguma coisa, a gente tem que entender que aquilo é relevante para a gente. Por isso que tem que ter uma promessa. Então, o seu produto ele precisa resolver um problema e esse problema ele tem que ser urgente ou se tornar urgente para a pessoa que está lendo o seu texto, tá? Porque não basta ser relevante. Isso é relevante agora. Por exemplo, eu já fiquei quase 2 anos enrolando para aprender a fazer anúncios no Google, né? Então eu tenho grupos, e-mails que eu recebo de especialistas em anúncios no Google já há mais de ano já. Porque era algo que para mim era relevante, aquilo ali estava no meu radar que eu queria aprender mais. Porém, não era nada que fosse relevante agora, urgente. E isso foi me jogando, me procrastinando por mais de 1 ano. Até que alguém se conectou, a cópia de uma determinada pessoa me conectou com ela. E eu falei, pô, essas coisas que eu estou vendo, são essas coisas, essas perguntas que eu estou me fazendo, né? Então eu quero entender melhor isso. E aí me convenceu, isso se tornou urgente, porque me fez enxergar o que eu não estava vendo antes. E aí eu comprei o curso, tá? Deu um jeito, comprei o curso. Em questão de 1 semana, em 2 semanas eu me conectei, consumi conteúdos e comprei o curso. Então é mais ou menos isso que vai acontecer dentro do seu processo, quando você ativar realmente um tema relevante, que resolve um problema, e que se esse problema não estiver urgente para a pessoa, você vai construir um conteúdo, vai dar essa visão para a pessoa, do quanto realmente aquilo pode ser urgente para a pessoa. E aí, mais uma vez, não é eu vou te criar uma urgência para que você compre de mim. E sim, eu vou te mostrar o que você ainda não está vendo para que você entenda e decida se isso é ou não urgente para você, se isso é ou não relevante para você agora, nesse momento, tá bom? Então o cara que eu comprei o curso, ele não me convenceu a comprar o curso. Ele me mostrou o que eu não estava vendo para que eu falasse, putz, eu preciso disso agora. Estou deixando dinheiro na mesa. Estou deixando meus clientes me esperando
né? Porque eu não tinha entendido algumas coisas. Então isso é muito importante, tá? Seu produto precisa resolver um problema relevante. Qual é o objetivo da copy? Vamos lá. Olha só. Quando você vai fazer a copy, você tem que estar atento a esses 3 pontos, tá? Personas, cliques e coerência. Então, a coerência eu falei um pouquinho, mas vamos um por um, né? Vamos aqui na persona, ó. A copy tem que ser direcionada para uma pessoa, uma persona, e não um público-alvo. Isso aqui, ó, é regra de ouro, gente, anota, tatua no braço, tá? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas se eu definir uma persona, eu não vou me limitar. Não, você não vai se limitar, você vai se conectar. Porque se você quiser falar com todo mundo, você vai usar termos muito vagos e amplos e acaba que não vai conectar com ninguém. Tá? Então, por exemplo, esse programa eu fiz para você que quer uma vida mais leve, que quer viver com mais tranquilidade no seu dia a dia, sem muita cobrança, né? Olha que texto bacana, legal. Quantas pessoas querem isso, não é verdade? Só que tá falando com quem isso? Com ninguém. Porque não tem ninguém que acorda. Talvez tenha, né? Mas é difícil as pessoas que vão acordar, que estão buscando a transformação, pensando, nossa, preciso de uma vida mais leve e tudo mais. Agora, se você fala, para ajudar você a ter uma vida financeira mais leve, uma vida financeira que te dá possibilidades, sem você ter que lutar com o seu dinheiro, sem você ter que, né, se agarrar com o seu dinheiro para que ele não fuja de você. Olha só, estou falando exatamente de mais de uma pessoa e não de um público-alvo que é composto por várias pessoas. É uma pessoa específica que tem aqueles problemas específicos que eu vou resolver. Então, aqui, mesma coisa se eu começasse essa aula dizendo assim para você, para quem é essa aula. Ó, você quer saber mais de marketing digital, você quer entender mais sobre copywriting, fazer textos melhores e tudo mais, né? Então assiste minha aula. Provavelmente vocês não assistiriam, tá? E se você está aqui assistindo ainda, mais de 20 minutos, é porque você tem alguma dessas dores aqui, ó, tá? Você tá fazendo post, não tá rodando, você tá fazendo live, não tá indo ninguém, você faz enquete e a galera não responde. Porque a hora que eu mostrei isso daqui, se você não tá aqui, provavelmente a galera já saiu dessa aula. Quem não está conectado com isso. Então é importante, você pode falar de copywriting para é um nível absurdo. A gente poderia estar falando de copywriting aqui, de páginas de vendas para infoproduto, por exemplo. Então, falar de copywriting é muito amplo, muito vago. Eu preciso de me conectar com a persona para saber qual é o problema que eu vou resolver, tá? Que foi o que eu falei para vocês no começo. E as soluções. E no final tem aquela dica infalível. Fica até o final se você está gostando aqui, se está fazendo sentido, tá bom? Olha, faça anúncios diferentes para personas diferentes e para dores e desejos diferentes. Então, olha só. Olha, muita gente se confunde aqui, fica perdido na hora de fazer um conteúdo, por quê? Pensa, eu vou falar, estou usando o exemplo aqui do meu financeiro, né? Então, eu vou falar sobre melhorar a vida financeira. Eu poderia fazer um post falando, né? Você tem passado por desafios financeiros, né? Tem ciclos que se repetem, todas as vezes que você ganha dinheiro, o dinheiro some da sua mão, né? Você não está em uma vida financeira saudável, né? Então, vem participar do meu programa, se inscreve, vem conhecer para você participar, é gratuito. Essa é uma coisa. Agora, aí você fala, pô, mas eu já fiz um post, agora eu vou fazer mais post, falando do quê? Vou falar a mesma coisa de novo. Então, o que você faz? Você pega o mesmo tema e divide ele para personas diferentes e divide ele para dores e desejos diferentes. Então, você faz um post, você fala só, por exemplo, da pessoa. Toda vez que você tá com a conta cheia de dinheiro, dá um tempo, acontece alguma coisa e o dinheiro some da sua conta. Estou pegando uma pessoa com um problema específico. Então, isso pode acontecer por causa disso, disso, disso. São ciclos repetidos. E eu tenho um programa que vai ajudar você a resolver isso. Eu queria te convidar para você participar. Aí, outro post, né? Você trabalha, 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 mas nunca consegue juntar dinheiro. Né? Estou falando de uma dor específica, de uma pessoa específica, tá? Então, isso me dá mais conteúdo, mais posts, mais situações, mais coisas para eu trazer, para eu agregar e ir direto no ponto da pessoa que precisa. Um dos exemplos que eu dei aqui no começo, e se eu fosse atrair vocês para uma live para falar disso, eu faria isso, tá? Então eu faria um post desse aqui, ó. Você faz mais de 20 stories por dia, todos os dias, faz enquetes, usa as ferramentas, mas poucas pessoas respondem, as pessoas não participam, a pessoa começa a ver os primeiros stories, os últimos tem poucos stories, então você pode estar tendo um problema de copy, e eu quero te ensinar os detalhes da copy para você não ter mais esse problema. Outro post, né? Você gosta de fazer live, as pessoas entram na sua live, mas dá 5 minutos elas saem. E aí participam bastante pessoas, mas cada um assiste um pedacinho. As pessoas não chegam até o final. A hora que você oferece o principal, tem poucas pessoas na live, você fica desanimada de fazer lives. Então eu quero te mostrar, né, como você resolver isso. Beleza? Então,
Acredito que ficou claro aí a questão. Nós estamos falando de fazer anúncios, fazer posts, fazer stories diferentes para avatar, para personas diferentes, para dores diferentes, para desejos diferentes, para dicas diferentes, beleza? Para objeções diferentes, tá? Então, pô, mas aí uma amiga eu chamei para participar, falou, eu já participei de um monte de programa de dinheiro e não resolveu nada. Perfeito, por que não resolveu nada? Faz um post para essa objeção. Você já participou de programas para resolver o seu financeiro e não resolveu nada? Né? Pode ter acontecido isso, 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 isso. Então, quero falar com você de outro jeito, de uma coisa diferente, de um ponto que você não aprendeu ainda. Então, você usa objeções também, é excelente tipo de post para você fazer, resolvendo as objeções das pessoas e convidando para participar do seu programa, tá? Ok, vamos lá. Cliques, tá? A qualidade do clique importa. Então, o que que acontece? O que que isso quer dizer? A gente, muitas vezes, a gente já sai daquela, nossa, eu quero fazer, eu quero pegar, assim, por exemplo, vou abrir um canal do Telegram. Aí a pessoa fala, nossa, eu preciso pôr a gente nesse canal. Aí pega esse canal, um grupo do WhatsApp, né? E começa a enfiar gente, amigo, parente. Nossa, já tenho 30 pessoas. E vai enfiando gente. Já tenho 50 pessoas, vai enfiando gente. Já tenho 70 pessoas. Aí enfia um monte de gente conhecido, amigo. Dessas 70 pessoas, ninguém chegou lá por causa do conteúdo que você está promovendo, por causa do que você está falando, por causa da transformação que você está oferecendo. E aí chega naquele número rapidinho, dali para frente não entra mais ninguém. Aí você fica desanimado, você faz as publicações, convida, faz os áudios, e as pessoas não dão play, não ouvem, não participam, e você acha que o seu conteúdo tá ruim, fica tentando ter novas ideias. Nossa, preciso criar um programa novo, que esse aqui a galera não curtiu. Preciso criar uma sessão nova, que esse aqui a galera não curtiu. Preciso de uma técnica nova, que essa aqui a galera não tá comprando. E na verdade você está falando para as pessoas erradas. Tá? Aquelas pessoas não queriam estar ali para aquilo, elas não pediram aquilo. Então mais vale um clique de uma pessoa que fala, caramba, que legal, me conectei, quero saber mais de você, do que 100 pessoas, 100 cliques, 100 pessoas no grupo, 100 inscrições, de pessoas que não vão nem abrir o conteúdo que você vai colocar lá, tá? Então não se engane, a qualidade do clique, a qualidade da pessoa, a qualidade do nível de entendimento da pessoa que deu aquele passo que o seu copy chamou, é muito importante. Então, se você faz uma copy muito agressiva, que faz a pessoa dar um passo e ela nem tem entendido, ela vai parar logo ali na frente, porque justamente é o próximo passo aqui, ó. Você perde a coerência, tá? Então não adianta ficar oferecendo churrasco para vegano. Você pode fazer a melhor foto, o melhor post, a melhor copy de venda da churrascaria, mas se você estiver mostrando para vegano, tá? Não vai conectar, não vai vender, a pessoa não vai entrar. Então você precisa de ter essa coerência, de fazer a copy pro seu avatar, para a pessoa que você vai resolver o problema. Então, entenda como ela pensa, o que ela quer. A maioria das pessoas, de nós, a gente pensa, o que eu quero oferecer? E essa é a primeira parte, certo? O que eu tenho para oferecer. Mas o que a pessoa está buscando? Então, aqui a gente faz o seguinte, né? A gente vende o que a pessoa quer, mas entrega o que ela precisa. Se você tentar vender o que ela precisa, não vai rolar. Então, a pessoa que já conhece o que eu faço, já me conhece, e aí ela já consome meu conteúdo, ela já me ouve, ela vê meus vídeos, ela acompanha o que eu falo, ela já está mais quente. Então, por que eu estou falando da temperatura? Porque se você pega e já quer fazer uma venda para a pessoa que está fria, que não te conhece, nem conhece o que você faz, você não vai ter um resultado tão bom. Então é importante você, de repente, focar. Então, vou focar no meu Instagram. Meu Instagram está começando a chegar gente agora. Se eu já chego querendo fazer venda, as pessoas não me conhecem tão bem ainda, e tal, não vai ser tanta venda. Mas se eu começo a falar de temas que vão atrair essas pessoas, uso as hashtags para atrair as pessoas desses temas, começo a falar sobre o que eu falo, né? Como que eu faço isso? Com vídeos Nutella, com conteúdos curtos, né? Que a pessoa consegue compreender, mas que toma pouco tempo dela. Aí a pessoa vai gostando. Aí a pessoa que está gostando dos seus conteúdos mais curtos, ela começa a ficar pronta para ir para sua live para ficar 40 minutos, uma hora te ouvindo. Então uma pessoa que nunca te ouviu, ela não vai parar 40 minutos para ouvir a sua live. Talvez você vai ter que entregar pequenos conteúdos para ela gostar, para ela se conectar, ir para o seu canal primeiro, gostar de receber aqueles conteúdos do seu canal, as suas dicas no WhatsApp. Para aí sim, se você mostrar que você vai resolver um problema dela, aí ela vai para uma live com você. Então você precisa entender isso. Às vezes você está convidando a pessoa para live, elas não vão, não ficam até o final. Por quê? Porque você não esquentou elas ainda. Elas estão muito frias para dedicar tanto tempo para te ouvir. Você vai ter que ganhar mais 1 minuto, ganhar mais 3 minutos, ganhar mais 10 minutos, até você conseguir ganhar 40 minutos, 1 hora dessa pessoa. Tá? Então o que acontece? O seu anúncio ele deve ser a introdução do próximo passo. Então, como o exemplo que eu dei do canal, o seu post convidando a pessoa para o canal, ele introduziu ali o assunto. Você quer resolver esse tipo de problema, falar desses assuntos, receber dicas, né, sobre isso? Você quer fazer essa transformação que eu estou falando? Então vem aqui no meu canal. Aí a pessoa chegou no canal, você tem que continuar essa cópia. Ela falou, ó,
Beleza, nesses 20, 30 segundos, você me convenceu a te ouvir por mais 1 minuto. O que você tem para dizer? Aí a pessoa entra no canal. Aí você tem que estar dizendo alguma coisa para ela lá no canal na hora que ela chega, né? E isso que você está falando no canal tem que estar alinhado com o que a pessoa veio ouvindo. Por quê? Porque você vai seguindo um passo para ir esquentando essa pessoa, tá? Então, de uma cliente que ela tem desafios com isso, porque ela cria muitas coisas e essas coisas elas não se conectam na hora que não se conectavam até a gente começar a fazer, né, esse trabalho, na hora que juntava, que chegava. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a gestão de tráfego pago para uma academia, para o pessoal agendar, né, através da internet, aula experimental. Então, no anúncio tinha uma moça dando depoimento do resultado que ela teve, de emagrecimento, de alimentação, de energia, disposição, a vida dela melhorou. Quando a pessoa clicava no anúncio, chegava na página de vendas, tinha um vídeo do Sérgio Bertolucci, um cara todo trincadão, falando de treino de alta intensidade. Aí não estava rodando esse anúncio. Por quê? Porque estava desconectando. A pessoa começava a ouvir falar uma moça de emagrecimento, de estilo de vida, e depois chegava um cara trincadão falando de treinos de alta intensidade. Então desconectou. Nós tínhamos que fazer o quê? Ajustar esse texto de vendas, ajustar a página de vendas, incluir o depoimento dela lá, conectar para a pessoa entender qual é a conexão daquele treino do cara saradão com o resultado daquela mulher, para que aquela página de vendas continuasse a conversa que estava parada ali no vídeo. Porque o vídeo, a cópia do vídeo era boa, a pessoa clicava e ia para a página. Mas a cópia da página não era boa, porque a pessoa não continuava o assunto e ela não dava o próximo passo. Então isso é muito importante para você entender. Existe um caminho do começo até o final. E às vezes a gente para em algum pedaço e a gente descarta o caminho todo em vez de entender qual é a copy, qual é o pedaço que era responsável por a pessoa dar esse passo que não está sendo dado. Então, às vezes, você faz uma boa copy, um bom trabalho para levar a pessoa para o grupo. Aí do grupo você convida para a live e a pessoa não vai. Então o problema está na copy da live, não no grupo ou nos posts que você chama a pessoa para ir para o grupo, né? Ou aquela live não está conectada com o assunto do grupo ou com o assunto que a pessoa chegou no grupo. A mesma coisa. Vai ter um canal de dicas no Telegram, né? O Gali Tips. Então a pessoa chega ali, nós falamos de marketing digital no geral. Só que é um desafio ali. Tenho clientes, por exemplo, que têm e-commerce, então eles já não estão nesse grupo, porque nesse grupo não vai fazer sentido para eles algumas coisas, né? Então eu tenho que ter um grupo para e-commerce, um grupo para quem tem site, um grupo para cada coisa. Por quê? Porque senão eu quebro a linha de raciocínio e a pessoa perde o interesse, vai se conectar com outra coisa que faça mais sentido para ela, para aquilo que ela está procurando, tá? Então, sempre que você faz o post, o próximo passo tem que estar completando ali, tá bom? Vamos lá. O que fazer, o que pode fazer, né, com que a sua conversão seja baixa? Eu já entrei nesse tema, né, dos objetivos da copy, já fui falando, né, o que pode acontecer da pessoa lá dar um passo e não dar o próximo, né, ou não dar o passo que você está colocando ali na copy, tá? Então, ó, muito clique, pouco resultado. Muita gente está no grupo, mas ninguém compra. Muita gente vai para live, mas ninguém compra. Muita gente curte o post, mas ninguém lê, tá? Então, isso é um sintoma de, ó, a promessa não está conversando com a entrega, tá? Então, igual o exemplo que eu dei agora da academia. A promessa é uma moça emagrecer e ter um estilo de vida mais saudável. Na hora da entrega, é o cara saradão falando de treino de alta intensidade. Então, estava desconectando. Nós tivemos que fazer a promessa se conectar com a entrega, tá? Fazer uma copy muito apelativa e a pessoa se frustra na entrega. Acabei de falar agora há pouco. Esse também tem outro detalhe aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Esse pode ser um sinal de um início de um novo relacionamento. Por quê? Menos de 3% das pessoas que vêm pela primeira vez o seu produto vão comprar, tá? Elas vão precisar de ter um remarketing com essas pessoas. Então, por exemplo, você já tem um Instagram, você já fala dos temas, as pessoas já participam com você ali, você já tem uma audiência que ela já está engajada com aquele tema com você, ou seja, essas pessoas estão quentes, tá? E aí você faz a oferta de um produto e as pessoas não compram. Por quê? Às vezes você só ofereceu esperando que ela já tomasse a decisão de comprar. Você precisa oferecer e reoferecer. Por isso que muitas pessoas hoje abrem carrinho de vendas, né? Abre uma semana, porque ela oferece. Mas aí tem o dia 1, depois ela tem o dia 2 para trabalhar. Aí no dia 3 ela resolve outra objeção. No dia 4 ela coloca mais um conteúdo. No dia 5 resolve mais uma objeção. Por quê? Porque você vai precisar de trabalhar. Você vai precisar ficar insistindo? Não. Você vai precisar ficar tentando convencer? Não. Você vai fazer o quê? Você vai mostrar os pontos e conversar com o inconsciente da pessoa, tá? Então a pessoa ela vai abrir o carrinho, a pessoa fala, nossa, eu quero comprar. Ah, eu não tenho limite no cartão, o dinheiro ali não deu. Ah, eu não tenho dinheiro. Aí no dia 2 você fala, olha, eu sei que você deve estar pensando, eu não tenho dinheiro, isso e aquilo, mas observa esse ponto, aquele, né? Conta a sua história de um aluno, esse aqui eu também não tinha, fulano também não tinha, e olha que foi possível. Ah, isso é para convencer a pessoa? Não, é para mostrar você... Por isso que tem essas ordens. Por quê? Você segue uma lógica emocional do que a pessoa vai estar sentindo e pensando. E você precisa conversar com a pessoa de acordo com o que ela está sentindo e pensando. Esse é o segredo da copy.
Porque quando eu estou conversando, por exemplo, se eu estivesse presencialmente com vocês aqui, eu estaria olhando no rosto de cada um de vocês e sabendo se vocês estão gostando, se não estão, se tem alguém dormindo, se tem alguém empolgado. E aí eu posso ajustar o meu texto, né, de venda, ajustar o meu texto do vídeo para me conectar com as pessoas que estão ali na minha frente. Aqui eu não sei qual está sendo a sua reação. Então, essa é a ideia da copy. Eu te guiar por um processo mental que eu vou conseguindo ir conversando com o seu inconsciente de maneira que eu não estou te vendo a qualquer momento. Então existe um processo mental. E esse é o lance dos gatilhos mentais e da estruturação da copy, tá? E quando você está fazendo oferta e as pessoas não estão comprando, pode ser a oportunidade de quê? De um remarketing, de você conversar mais com essas pessoas, de você iniciar um relacionamento um pouquinho mais profundo com essa pessoa, para que ela compreenda melhor o que você está fazendo ali, tá? Para que ela te dê mais tempo da atenção dela e você possa mostrar melhor ainda seu produto, seu serviço, sua transformação. Beleza? Então, próximo passo. Então, vamos lá. Próximo passo. Opa, sumiu meu negócio aqui. Peraí. Aqui. Como eu estruturo, então, minha copy? Então, beleza, Rodrigo, entendi tudo o que é copy, o que ela faz, que ela não é milagre, entendi os problemas que você vai me resolver aqui, mas como que eu coloco isso na prática? O que eu preciso colocar no meu texto que eu não estou colocando, que isso não está acontecendo? Então, são coisas bem simples, tá? E eu resumi aqui para você, pode anotar, eu vou ver se eu consigo disponibilizar. Esses textos aqui, eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar, que está muito bagunçado, mas faz as suas anotações, que vai estar dentro do seu processo mental e vai ficar mais fácil você compreender e consultar, tá? E quando a gente anota, a gente compreende melhor também do que só ouvir e ver, tá bom? Então a estrutura mais básica é AIDA, tá? Quem já fez qualquer curso de marketing, a primeira aula de marketing sempre é AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação, tá? No meu curso eu ensino AIDA com outros nomes, que é o gancho, visão, conteúdo e chamada para ação, call to action, que é a ação, tá? Então eu vou relacionar as duas coisas aqui, tá? Porque o gancho ele existe para chamar a atenção. A visão geral existe para despertar o interesse. O conteúdo existe para despertar o desejo. E a chamada para ação é para despertar a ação. Então é a mesma coisa com nomes diferentes. E podem ter pessoas falando, vou te ensinar um novo método do marketing, isso aqui, e um nome diferente para fazer exatamente essa mesma coisa. Gente, estou cansado de ver nomes diferentes para a mesma coisa no marketing. Então vamos focar no básico. Vamos lá, atenção, interesse, desejo e ação. Então, o que é a atenção? As pessoas precisam saber que você existe. Eu falei agora há pouco sobre atenção, tá? A gente está disputando a atenção o tempo todo na internet. Então, 5 anos atrás, era assim, você vende roupa, por que você não coloca no Instagram? Tá bombando. Uma amiga minha começou a vender, tá vendendo bem pra caramba, né? Hoje, uma loja de roupa, se ela não tiver no Instagram, ela tá deixando muito dinheiro na mesa, porque a vizinha da loja de roupa tá vendo a concorrente no celular, né? Então, é obrigatório. Depois da pandemia, aumentou 40%. Eu tô gravando esse vídeo em novembro de 2020. Aumentou em 40% o número de e-commerces no Brasil. Então imagina o tanto de gente vendendo na internet, sem considerar, né, aquelas pessoas que nem têm o e-commerce, que vendem direto no Instagram. Né? Considerando os profissionais liberais também, que vendem seu serviço no Instagram, que não necessariamente tem uma loja. Então, 5 anos atrás, né, 3 anos atrás, você abriu seu Instagram, de vez em quando tinha uma live. Hoje você abre o Instagram, o dia inteiro tem 2, 3, 5 lives. 7, 8 horas da noite, tem 7, 8, 9 lives rolando no perfil de qualquer pessoa. Então a disputa pela atenção ficou muito grande. Por isso que você tem que ser específico, para chamar a atenção da pessoa exatamente naquela dor, naquele desejo, naquela ambição, naquela necessidade, para que você consiga ter a atenção dessa pessoa. Então, a primeira parte da sua copy, que é o gancho, tem que ser a primeira frase que vai chamar a atenção da pessoa que você quer que preste atenção no seu post, tá? Então, são os 3 primeiros segundos. Seja os 3 primeiros segundos de leitura, seja os 3 primeiros segundos do seu vídeo. Então, você tem um vídeo que está muito bom e ninguém está assistindo, edita ele, pega um trecho, uma frase que você fala durante o vídeo, que realmente representa o tema daquele vídeo. Corta esse trechinho, coloca ele no começo do vídeo e posta de novo, que você vai ver, tá? Aquela primeira fase, aqueles 3 segundos, vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão te dar pelo menos mais 10 a 15 segundos de atenção para você ter a chance de despertar o interesse da pessoa, tá bom? Então, ó, as pessoas vão saber que você existe. Nas redes sociais você está competindo por atenção o tempo todo com o BBB, tá? Bicho, bebê e bumbum. É o que chama muita atenção da galera. Aqui bumbum vão representar
tudo assim, o corpo no geral, né? Tem muita coisa de estética, tem muita coisa de roupa que explora muito, principalmente o corpo feminino, né? Então, são coisas que chamam muito a atenção. E você vai estar ali, o seu post, no meio dessa imensidão de posts de bumbum, de bebê, né? Bebê, roupinha, coisa fofa, bichinho, gatinho, cachorrinho, né? Vira até meme, não é verdade? Porque as redes sociais é um lugar de entretenimento, também de informação, tá? Mas principalmente entretenimento. Então você vai estar colocando um conteúdo legal ali, sério, no meio de cachorrinho, de gatinho, de estética, de biquíni, de tudo. Então, por isso que é importante você fazer uma atenção, chamar bem a atenção da pessoa para que ela te dê atenção ali, e dali você leve ela para um ambiente mais reservado seu. Pega o e-mail dela, leva para o seu WhatsApp, para o seu site, para um lugar onde você não vai ter que competir a atenção dela com todos esses fatores, como o BBB, tá bom? E como você pode chamar a atenção? Então, isso vai ser relativo com a sua persona, como eu falei. O que essa pessoa está pensando? Lembra que eu falei que eu estava já há mais de um ano acompanhando o pessoal especialista de anúncio Google, mas tinha alguns pensamentos meus que um determinado rapaz começou a resolver e conversar com esses meus pensamentos. Você tem pensado isso e isso? Tem acontecido isso e isso com você? Eu falei, tem, sou eu, tá falando de mim. Deixa eu ver o que essa pessoa tá falando. Então, chamou minha atenção, porque ele falou com base no que eu tô sentindo, não com base no que ele quer me ensinar, tá? Então, o que vai chamar a atenção da sua persona? Como que ela se comporta, tá? O que ela segue? O que ela pensa? Ai, Rodrigo, eu não sei, é muito amplo. É muito amplo porque você está pensando em todo mundo. Pensa no melhor cliente que já passou por você. Pensa na pessoa que mais te agradeceu, na pessoa que mais se transformou através do seu trabalho. E foca só nessa pessoa. Como essa pessoa pensa. O que ela estava pensando, o que ela estava vendo, do que ela estava reclamando quando ela te procurou, quando você conheceu essa pessoa. Tá? O que ela estava procurando? Qual era a solução que ela procurava? Qual o problema que ela enxergava? E resolve, e trata como se existissem 1000 pessoas iguaizinhas a essa. E faz os seus posts que eu tenho certeza que você vai conseguir chamar a atenção dessa pessoa, tá bom? Então, você tem que usar nos seus posts também, como as redes sociais são muito visuais, nas suas fotos, nos seus vídeos, um visual que quebra o padrão ali da timeline do vídeo. Então, se você fizer um post no Stories, todo mundo tem um padrãozinho ali no Stories, né? Tenta quebrar esse padrão, porque a pessoa tá ali passando, aí ela volta para ver. Tá rodando no feed, a pessoa volta para ver, porque tem uma coisa diferente ali, tá? Ali, naquele post que é para chamar a atenção da pessoa para ela iniciar um processo com você, essa imagem não tem que representar a essência daquilo que você vai mostrar no final. Ela tem que representar aquilo que você quer chamar a atenção da pessoa. Aquele vídeo, aquele cenário, aquele jeito de falar, tem que estar conectado com o jeito que você quer chamar a atenção dessa pessoa, tá bom? E aí, gancho e promessa. Como eu falei agora há pouquinho, né? Eu falei, eu anoto aqui, mas eu vou seguir na minha cabeça, né? Então, a primeira frase que será consumida nos primeiros 3 segundos de texto ou vídeo. Tá? Então, você pode usar aqui uma pergunta ou fazer uma afirmação contra-intuitiva que esteja alinhado com a pessoa. Por exemplo, entenda por que a ansiedade tem sido sua melhor aliada até agora. Não vai causar o quê? Ansiedade aliada? A ansiedade está acabando com a minha vida. Como assim? E esse como assim vai fazer a pessoa ir para o passo do interesse. Do que você está falando? Né? Me conta um pouquinho mais para eu entender isso, tá bom? No exemplo que eu dei anteriormente da questão do dinheiro, né? Você gostaria de saber como a falta de dinheiro está te deixando mais próximo da sua riqueza? Quê? Como assim? Tá? E você mesmo aí que está assistindo pode ter pensado isso. Então, se você pensou, como assim? Que viagem é essa? Nossa, nada a ver. Eu estou conversando com o seu subconsciente. Então, o meu gancho funcionou. Fez você pensar no que eu estou falando, tá bom? E aí eu tenho alguns segundos para quê? Para explicar isso melhor. Que é te dar o quê? A visão geral. Que no AIDA é o interesse, tá? Então, vamos aqui no interesse. Vamos continuar aqui. Você pode... aqui eu usei um exemplo. Aqui o que acontece? Eu estou continuando o mesmo exemplo aqui para você pegar aí, tá? Até agora. Então, por exemplo, o gancho que eu usei. Entenda por que a ansiedade tem sido sua melhor aliada até agora. O que seria uma visão geral aqui? Você pode estar se perguntando como que um mal tão grande dos dias atuais pode ser aliada de alguém. Mas existe uma raiz mais profunda por trás dessa ansiedade, que muitas vezes nós só vamos acessar através desse processo, né? Todo criado a partir dessa ansiedade. E é isso que eu quero te mostrar no meu vídeo, é isso que eu quero te mostrar nessas linhas, é isso que eu quero te mostrar no meu programa, nos próximos segundos, tá? Então, entende como uma visão geral, vou trazer aqui, eu vejo no pessoal, nos meus clientes, colegas de curso, textos maravilhosos, mas que começam errado e a pessoa não chega. Às vezes a pessoa tá falando disso aqui, ó, lá no finalzinho do texto, e a pessoa nem chegou lá no final do texto. Então, o lugar de colocar isso é no começo. Então, é o gancho, tá? Chama atenção, e aqui em 10 segundos eu expliquei sobre o que eu vou falar, e desperta a curiosidade da pessoa para quê? Para ela querer me ouvir
até o final, por mais alguns minutos, onde eu vou entregar esse conteúdo que eu prometi para ela, tá? Eu vou entregar um valor aqui para essa pessoa. E ela vai me dedicar o tempo dela para ouvir o que eu tenho para dizer. E a gente entra aqui na parte do desejo, tá? O desejo e o interesse, eles andam ali quase que de mão dadas, tá? Então, um já vai para o outro. Você não precisa ficar separando essas coisas, ela precisa ter essa ordem. Às vezes você pode fazer os 4 passos em uma estrofe. Você pode fazer esses 4 passos em 2 páginas. Depende do quanto, da temperatura da pessoa que você está falando ali, tá? Uma pessoa que não te conhece, não sabe o que você faz, ela vai te dar pouco tempo. Então você precisa ser mais rápido, mais objetivo, igual eu tô sendo aqui. Agora, se você está fazendo essa estrutura numa live, você faz essa mesma estrutura na live, tá? Assim como eu comecei essa aula, né? Vocês vão ver que eu comecei essa aula falando do quê? Dando uma visão geral, falando de quais são as dores, os problemas, a partir do que eu vou resolver essas dores e problemas de vocês, tá? E aí o desejo. Explica os benefícios e as qualidades. O que a pessoa ganha com isso? Então, volto no exemplo lá dos 32 pontos na cabeça de barras, tá? A pessoa não quer saber quantos pontos são, se é na cabeça, se é no pé. A pessoa quer saber qual é o benefício de trabalhar esses 32 pontos. O que eu ganho na minha vida de tocar 32 pontos na minha cabeça. É muito diferente de você descrever o produto, de você descrever a técnica, tá? Descrever o produto, descrever a técnica, você está falando com o racional da pessoa, com o sistema lógico. Isso vai ser importante também, quando o sistema lógico procurar uma resposta para racionalizar a decisão emocional que já foi tomada. E a decisão emocional é com base nos benefícios, nas qualidades, o que eu ganho com isso, tá? Então, o conteúdo, ele tem que despertar esse desejo, ele tem que falar dos benefícios e não da técnica, tá? Eu fui vendedor de carro, gerente de concessionária, e era exatamente isso. A pessoa não quer saber se o porta-malas tem 510 litros. Ela quer saber se vai caber a televisão, o videogame, o som, quando ela for pro rancho. Entendeu? A pessoa não quer saber a altura, se o meu carro tem 1,54 m, 1,49 m. Ela quer saber se ela entra dentro do carro e se sente confortável, se a posição que ela senta é gostosa para ela, tá? Então, você precisa trazer isso, benefícios, tá? Vamos lá. No conteúdo, você vai entregar uma informação, ou uma visão, uma compreensão, uma experiência que agregue valor para a pessoa que está consumindo o seu conteúdo. Então, você só falar. Eu quero falar sobre esse meu próprio exemplo aqui da ansiedade, né? Ó. Então, vamos acessar o processo, quero partir... um pouquinho, ó. Muitas vezes, né, nós só vamos acessar esse processo, tudo criado a partir dessa ansiedade. Aí para e fala, agende uma sessão. Você jogou seu texto no lixo, porque a pessoa vai ler e fala, não vai me falar nada, você estava querendo me vender. Então, tem muita gente que faz isso também. Começa um texto bacana, traz um ponto, você fala, que da hora, e aí? Agende uma sessão, me chama no WhatsApp. Você fala, vou ter que agendar uma sessão para você me contar o resto desse texto, vou ter que te chamar no WhatsApp para você me explicar melhor isso, né? Então, quebra a linha de raciocínio, você precisa entregar algo para essa pessoa, tá? Então, aqui, vamos ver o exemplo, ó. O que eu entrego para essa pessoa? Uma história é a melhor maneira de você entregar o conteúdo, tá? Seja sua ou de outra pessoa. Sei que no exemplo que eu dei agora há pouco, eu falei justamente isso, né? Como que estavam os meus cartões de crédito? Como que aconteceu com a pessoa que veio até mim e eu pude ajudar? Você não vai expor a pessoa, o nome, tudo, mas você pode contar a história. As pessoas gravam muito melhor uma história, tá? Então, aqui, continuando, no exemplo daquele, aqui é como se fosse um post eu falando da ansiedade. Então, vamos ler ele do começo, ó. Entenda por que a ansiedade tem sido sua melhor aliada até agora. É uma foto que chama atenção, a pessoa fala, pô, tô passando por ansiedade, mas ela não tá me ajudando, não. Você pode estar se perguntando como que um mal tão grande dos dias atuais pode ser aliada de alguém, mas existe uma raiz mais profunda por trás dessa ansiedade, que muitas vezes nós só vamos acessar através desse processo todo que foi criado através da ansiedade. E é isso que eu quero te mostrar nas próximas linhas, tá? Aí começa as próximas linhas. A ansiedade nasce quando estamos ausentes do presente, provavelmente criando expectativas sobre o futuro, expectativas que muitas vezes são criadas a partir dos medos que criamos no passado. A ansiedade é um sintoma que tem uma causa, e para cada pessoa que sofre desse mal existe uma causa diferente. Pois somos seres infinitos, seres únicos, e cada sintoma na nossa vida pode ter raízes diferentes para pessoas diferentes. Então eu já estou começando a ampliar a cabeça da pessoa, estou dando para ela aqui uma visão, ó, ansiedade não é ansiedade igual para todo mundo, né? O que está gerando ansiedade para você vai fazer diferente do outro, do outro, do outro, do outro. Que tal a gente olhar para além daquele remédio, daquele anti-ansiolítico, né? Então aqui eu estou ampliando a visão da pessoa, tá bom? Então, aqui eu já começo a despertar o desejo, o interesse da pessoa. Porque se eu tenho ansiedade, tenho o desejo de mudar isso, e está me mostrando que existe um outro caminho, talvez eu esteja a fim de tomar uma ação para resolver isso, tá? Então, vamos aqui para ação. Ação, a gente muitas vezes desconsidera porque acha óbvio, né? A gente fala assim, a pessoa já sabe que eu sou terapeuta, eu tô falando aqui de terapia, não preciso falar para a pessoa que ela tem que comprar uma sessão, que ela precisa agendar. Mas nós temos aqui que fazer a nossa copy sempre pensando como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos de idade. Então, se você não explicar que ele precisa fazer isso, ele não vai fazer,
tá? Então, por exemplo, a gente brinca até hoje, né? Quando a nossa filha tinha essa faixa aí de 6, 7 anos, a gente ia sair de casa e a Daiane falou assim pra ela: vai lá no banheiro rapidinho, joga uma aguinha no corpo, né? O que que ela fez? Ela foi na pia, encheu a mão e fez assim, tchau, jogou uma água assim no corpo, saiu cheio de água na cara, na roupa, porque a mãe mandou ela ir lá jogar uma aguinha no corpo. Era o que ela conseguia entender. Então a gente precisa de estar atento ao óbvio. Muitas coisas que a gente acha que é óbvio, não é tão óbvio assim. E é importante que seja explicado, tá? Então esse passo não pode ser considerado a ação, que no caso é chamado, né, no marketing digital de CTA, Call to Action, chamada para a ação, tá? Então, ela vai concluir a copy dizendo o que a pessoa deve ou pode fazer agora, que ela já tem essa informação. Então, tá bom, ó, eu chamei a atenção aqui da pessoa falando que a ansiedade pode ser uma aliada dela. Ela não entendeu muito bem, eu expliquei para ela que por trás dessa ansiedade tem raízes, né, que não basta olhar só para a ansiedade. Expliquei que essas raízes estão ligadas a quê? Que estão ligadas a futuro, a passado, a medo, e que cada um tem uma coisa diferente, não tem como dizer uma coisa para todos, cada ser é único, é diferente. Aí a pergunta é, tá, e aí, o que que eu faço com isso então? O que que eu tenho que fazer? Já que todo mundo é diferente, já que a ansiedade tem raízes, não é para olhar só para essa ansiedade, o que que eu faço? E aí tem que ter chamada para ação, que tá falando que é o próximo passo da pessoa. Se você faz um post desse que chamou a atenção e fala, compre minha sessão, talvez o post não seja suficiente para a pessoa ir comprar uma sessão, mas seja suficiente para ela ler o seu blog, para ela assistir um vídeo de 10 minutos. Então, se eu faço um post desse, talvez a pessoa assista um vídeo meu de 10 minutos explicando isso, se eu estiver explicando usando essa mesma lógica aqui que eu estou seguindo, tá? Então, vamos abrir aqui o próximo passo, ó. Essa aqui seria a continuação do post, né? Então, é o que eu terminei falando, né? Que para cada pessoa existe uma causa diferente, somos seres infinitos e únicos, cada sintoma na nossa vida pode ter raízes diferentes para pessoas diferentes. Conclusão. E é por isso que hoje a depressão pode estar sendo a sua melhor aliada. Ó, tô concluindo lá a minha promessa, tá? Porque ela te fez parar para ler esse post. Ela te fez ter que se olhar no espelho, ela te fez ter que buscar algo, ela te fez se questionar, ela te fez buscar respostas. E agora você está até aqui, para receber a ajuda e aprender mais sobre você mesmo. Aprender a olhar para você, para a situação com amorosidade, de coração aberto. Por isso eu quero te convidar para passar uma semana comigo. Nós vamos olhar junto para esse ser único e divino que você é. Para você se conhecer, se entender, se aceitar, se amar, se reconciliar. No meu programa, tal, 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 no meu workshop, na minha jornada, tal, 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 e começa tal dia. E aí você dá os comandos para se inscrever, você clica no link do perfil e no botão. Você comenta eu quero, você me deixa seu WhatsApp, você me chama, você dá o comando para a pessoa, tá? Então vê como esse post ficou amarradinho, tá? Um começo, meio e fim. Aqui só tem um site dessa jornada e fiz esse post agora e tem a data da jornada. Assim que acabar essa jornada, eu ponho lá a data do próximo a combinar e põe uma lista de espera. Esse post vai continuar trabalhando para sempre para mim. Daqui 6 meses, uma pessoa que vê esse post, que está com ansiedade e que se interessar por isso, ela vai clicar no link, ela vai cair no meu site, e lá no meu site vai estar falando, terminando essa conversa do programa, e com certeza essa pessoa vai clicar para entrar na minha lista de espera para participar do próximo programa. Eu já estou fazendo o meu programa número 4, e esse número 1 aqui ainda está trazendo pessoas para mim, porque é um conteúdo com começo, meio e fim, que fala o que a pessoa deve fazer na sequência. E eu tenho que ter essa estrutura deixando disponível o que está na sequência, tá? Aqui poderia ser. Por isso eu quero te convidar para vir para o meu canal do Telegram, onde eu ajudo mulheres que têm ansiedade, que têm medos, fobias, a se curarem, olhando de uma maneira diferente, a buscar, né? Então clica no botão clica no link da minha bio e entra no meu canal. Aí quando a pessoa entra no canal, tem que ter lá um texto falando, seja bem-vindo, esse aqui é um canal que faz isso, isso e isso, nós vamos ter esse tema, o objetivo é esse, nós vamos trazer essa transformação dentro dessa dinâmica. Então você continua essa conversa lá, até a pessoa chegar lá na sua sessão que vai resolver essa ansiedade dela, beleza? Bom, eu acredito e espero que essas ações aqui, essas anotações que você tenha feito aí, que tenha te dado uma visão geral e ficado claro o que realmente é AIDA, o que realmente é chamar a atenção, o interesse, o desejo e chamar a pessoa para ação, tá bom? Então, beleza, Rodrigo, entendi a estrutura, mas como eu coloco isso na prática? Né? Essa é a próxima pergunta, por isso que o próximo tópico é esse. Eu já estou conversando com a sua cabeça, eu já sei o que você vai se perguntar depois, tá? Porque eu conheço o meu avatar. Então, vamos lá. Copy na prática. Crie seu copy com base em a sua principal persona. Então, como eu falei lá, não adianta você... Pô, Rodrigo, você falou fazer uma para cada persona, uma para cada dor, para cada desejo. Não tenho tempo para fazer tudo isso. Eu preciso focar aqui para fazer tal coisa. Então, eu vou investir em patrocinado. Não dá para eu investir em 80 anúncios. Eu preciso fazer com 2, 3, 4 anúncios no máximo e eu preciso de fazer isso. Então, você pega a sua principal persona, que tem mais transformação, que teve mais resultado, e vai explorar o sado dela, tá? Então, o que é o sado? São S dos sonhos, aspirações,
dores e desejos, né? E objeções, tá bom? Então, quais são os 10 maiores sonhos do seu avatar? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar o exemplo aqui da pessoa comprando no cartão de crédito. Qual que é o maior sonho dessa pessoa? Ah, nunca mais dever no cartão, ter crédito e não precisar usar, né? Nunca mais depender de um cartão de crédito. Vai listando, quais são os sonhos dessa pessoa, né? Quais as 10 principais aspirações ou desejos desse avatar, tá? Porque sonho e desejo vão trabalhar ali perto, mas são coisas diferentes, né? Então, eu tenho desejo de liquidar minhas faturas, eu tenho desejo de não receber mais ligação de cobrança, eu tenho desejo de poder comprar uma coisa no crédito parcelada, sem ficar preocupado se meu nome está sujo ou não está sujo, né? Quais são as maiores 10 dores desse problema? Então, as 10 dores. Putz, foi comprar um celular, descobriu que estava com o nome sujo. Tá precisando trocar sua televisão, trocar de carro, mas não tem crédito, não tem dinheiro, não sabe de onde vai tirar dinheiro para isso. O filho vai entrar na faculdade e você não sabe de onde vai tirar dinheiro para ajudar a pagar. Então, quais são as 10 principais objeções do seu avatar? Agora, meu bebê acordou, vai ter um pouquinho de efeitos sonoros aí, tá bom? Mas vamos seguir aqui com a aula. Então, eu falei um pouco atrás ali das objeções. Então, existem algumas objeções que são básicas, que todo mundo tem em todo tipo de produto, que é tempo, dinheiro, é para mim? É para mim agora? Será que eu consigo fazer? Será que eu vou conseguir fazer, participar? Será que eu vou conseguir atingir também esse objetivo, né? Então, esses conteúdos é importante também quando você vai estar promovendo a sua sessão, quando você vai estar promovendo o seu trabalho, um programa, uma jornada, um workshop, tá? A pessoa precisa entender isso. Você já precisa resolver essa questão da objeção do tempo, do dinheiro, de se é para ela, se ela vai conseguir fazer aquilo, se ela precisa daquilo agora, se ela pode deixar isso para depois, tá? E quais são as 10 principais dicas que você daria para a pessoa. Sabe aquelas dicas que você fala, nossa, todo mundo que chega até mim não sabe de tal coisa. Se essas pessoas soubessem tais coisas, né, poderia ser melhor, mais fácil para ela conseguir isso. Então, no exemplo lá do caso do dinheiro, do cartão de crédito, né, você está dando dicas de como a pessoa ordenar alguma coisa ali da vida dela, mais simples, ou já uma nova visão, que ela já consiga perceber no dia a dia aquilo, sabe? É muito interessante. Então, faça um gancho que chame a atenção do seu avatar. Então aqui, ó, a gente falou bastante disso do gancho, tá? Então, como que você vai fazer isso? Aqui, ó, nós já estamos falando de copy na prática, tá? Então, o copy na prática vai ser o seguinte, você vai esquecer tudo isso que você está vendo aqui, vai pegar e vai fazer o seu texto. Você vai pegar os temas aqui, ó, lista todos esses temas, tá? E a maioria da galera, principalmente terapeuta, não gosta de falar assim, ah, não gosto de seguir uma lista, não gosto de ser obrigado a isso, eu gosto de sentir tal. Sim, só que você tem que tirar da sua cabeça isso tudo primeiro, põe num papel, põe na sua lista. E você não precisa seguir uma lista, uma ordem, uma dica em si, mas você tira aquilo da sua cabeça, abre espaço tanto para você criar mais, como às vezes você vai criar um post e vender para 5. Separa, anota essas 5 ali junto com aquela lista, entendeu? Para você ter um cardápio para se servir. E quando você fala, nossa, hoje o que eu vou postar? E você olha lá, tem aquele monte de temas e você fala, nossa, hoje eu vou falar disso aqui, né? E ele vai te dar uma base, vai te dar referência para muitas coisas. Depois de você olhar essa lista, você vai ver que tem muita coisa que se encaixa no mesmo conteúdo. Então, primeira coisa, ter esses temas listados, tá? Depois, o segundo passo que você vai fazer, você vai escrever livremente sobre esse tema. Depois que você escreveu, antes de postar, você vem e olha se, deixa eu ver se o meu texto está seguindo a AIDA, né? O que mais chama atenção aqui nesse meu texto que eu fiz? Aí você tira isso e coloca de título. Como que eu faço esse título ficar mais atrativo? Para ele virar um gancho. Eu conectar com que essa pessoa, para quem eu fiz esse post, para que ela se conecte, que chame a atenção dela. Beleza. Agora, como que eu desperto o interesse? Como que eu faço uma visão geral, né, disso para a pessoa ler até o final, para a pessoa entender por que eu chamei a atenção dela assim, por que eu estou falando disso, né? Estou entregando um conteúdo bacana? Tem alguma transformação aqui nesse texto? Tem alguma transformação que eu poderia adicionar aqui? Tem alguma história que eu poderia adicionar aqui? Então tá bom. Como que eu conecto isso com um convite para a pessoa? O que eu posso convidar a pessoa a fazer aqui? Às vezes o convite de um post é simplesmente falar para a pessoa marcar uma pessoa, clicar na bandeirinha para salvar, se é coisa que tem bastante detalhe, você pode convidar a pessoa a salvar esse post para assistir mais tarde, né? Você pode convidar a pessoa a conhecer os seus outros posts, você pode convidar a pessoa porque foi o seu objetivo, tá? E agora, Rodrigo, mas qual que é esse objetivo? Como que eu sei qual é a hora? Então você vai olhar para isso aqui, ó. Qual é a promessa do seu produto? Então, muitas vezes você já tem o nome do seu produto, já sabe do que você quer falar, mas não tem uma promessa clara. Essa promessa tem que ser construída de maneira clara, tá bom? Isso daqui, gente, dá pra... Nossa, promessa, dá pra gente fazer uma outra aula só de promessa aqui, de 1h30, se quiser, tá? Mas eu vou falar bem rapidamente. Então, você precisa de pelo menos 4 elementos na sua promessa, tá? Ela tem que ser específica, ela tem que ser concreta, mensurável ou verificável, e ela tem que ser sintética, ela tem que estar
assim, ó, compactada, tá? Ela tem que estar intimamente ligada ao estado do seu avatar. Então, olha só, se você não fez essa lista aqui, desses itens, desse estado aqui, vai ficar mais desafiador você pensar na promessa. Então faz essas listas, anota, vomita tudo que está do certo na cabeça lá, na mente, tá? Na sua listinha, no papel, no bloco de notas, onde for melhor para você. E aí sim, você olhando para isso, né, você vai ver o que você dá para você fazer de promessa para resolver essas dúvidas, essas objeções e tudo mais, tá bom? Então, por exemplo, você pode começar com uma ideia abstrata e deixando ela cada vez mais clara. Então, lembrando aqui, ó, nesse ponto, aqui nós estamos falando da promessa em si. Ela vai te dar base para você fazer os seus posts. Mas se o seu post você já está fazendo ali uma promessa no seu post, tá? A gente vai usar esse exemplo aqui. Então você começa com uma ideia. Vamos pensar aqui, a promessa como vamos fazer assim, para ficar bem simples. Vamos pensar que aqui eu vou fazer um programa online, seja de um dia, de uma semana, tá? E eu vou convidar as pessoas para esse programa. Então, para eu chamar a atenção dessas pessoas, eu tenho uma promessa. Cada post que eu vou fazer, do avatar, das dores, de tudo que eu vou fazer, vai ter uma chamada ali, né? Vai ter um gancho, vai ter uma pequena promessa, vai ter um pequeno assunto para chamar a atenção da pessoa. Mas quando ela vem para conhecer o meu programa, seja dentro do meu canal do Telegram, seja no meu site, tem que estar claro qual é a promessa daquele programa. Então, para você criar a promessa desse programa, você pode seguir esses passos aqui, tá? Então, por exemplo, uma promessa genérica. Como desbloquear a abundância, né? É um nome que, ó, bacana, né? Autoexplicativo, na verdade. Só que é uma promessa genérica, ela pode não conectar com pessoa alguma, tá? Então o que a gente faz? A gente começa deixando ela um pouquinho mais específica, tá? Então, por exemplo, como ativar a abundância em 5 dias sem precisar sofrer com controles financeiros. Aqui eu tô falando de uma pessoa que sofre com controle financeiro, né? Falo por experiência própria minha, minhas irmãs. Eu já tenho mais do que? Mais de 10 anos que eu uso controles financeiros. E já lutei muito com o controle daqui, de lá, para de preencher, para de fazer, faz errado, não prioriza algumas coisas. Então, é uma pessoa, eu, por exemplo, nesse caso, estaria me conectando, né, com essa questão de falar, pô, controles financeiros, eu sempre apanhei disso, né? Então, aqui estou sendo mais específico. Tem que ser isso, vai ser o que conecta com o seu público. Mas deixa mais específico o que é para aquilo ali, daquele tema que você vai falar, porque vai ser difícil você conseguir chamar a pessoa para se aprofundar em algo se aquele algo for muito amplo, você não vai conseguir aprofundar muita coisa, não é verdade? Então, tem que ser mais específico, tá? Próximo passo, outra dica, é você sair do abstrato e ir para o concreto. Veja que eu tô, ó, são esses itens, ó, deixar específica, concreta, tá vendo? Só anota essas 4 palavrinhas e você vai saber se a sua promessa se ela tá alinhada, tá bom? Então, por exemplo, aprenda em 5 dias como ficar no azul sem sofrer com perda de controle. Quer dizer, eu estou medindo, ó, ficar no azul. Eu estou dando uma referência. Não está mais abstrato, não é mais melhorar a vida financeira. É guardar R$ 1.000 em um mês. É dobrar os seus investimentos. É ficar no azul. Você está dando algo concreto, uma coisa que a pessoa consegue olhar e falar: caramba, isso aconteceu, tá? Tornar verificável e específico, né? Então você pode tornar aquilo verificável, como você provar aquilo, ou tornar aquilo ainda mais específico. Por exemplo, aqui, ó, aprenda 5 dias como ficar no azul, sem sofrer companhia usando um software tal. Aprendendo a investir em tal coisa. Você deixa mais específico, né? Ó, aprenda em 5 dias como sair das dificuldades financeiras, ativando a abundância. Estou falando como você vai fazer isso. E co-criando tudo o que precisa sem ter que sofrer com planilhas financeiras. Tá vendo que minha promessa está aumentando? Porque eu estou incluindo elementos nela, tá? Para ficar fácil de o quê? De na hora que eu for explicar o meu programa. Imagina só. Hoje, você tem um programa para você vai oferecer. Se eu virar uma pessoa que está do seu lado e falar, me explica esse programa aí. Você consegue explicar de maneira clara em poucos segundos? Em 30 segundos, tá? E de maneira que conecte com a pessoa, que ela entenda, que fique subentendido o que é, e a pessoa ainda queira saber mais. Então, é preciso colocar todos esses elementos, tá bom? Sua promessa precisa ser facilmente compreendida e replicada. Então, se essa pessoa virar para você e falar, como é isso? Você explicar. E ela chegar na esquina e falar, caramba, eu estava falando ali com outra pessoa do meu programa. Ah, é como é? Ó, é assim, 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 assim. A pessoa consegue replicar facilmente o que é essa promessa. Compreender e replicar facilmente, tá? Então, precisa sintetizar as principais dores e objeções do avatar. Tá lá a lista do SAD. Então, olha para aquela lista que de lá você consegue criar tudo, porque ali é a maneira de você se conectar com o seu avatar, tá bom? Então, sair de uma promessa longa e torná-la simples e sintética. Perceba que ela foi ficando maior. Ó. A promessa era, cadê? Ó? Como desbloquear a abundância. Então, como desbloquear a abundância virou. Aprenda em 5 dias como sair das dificuldades financeiras, ativando a abundância, ou ativando a energia da abundância, ou a frequência da abundância, e co-criando tudo o que precisa sem ter que sofrer com perdas financeiras. Por que eu pus tudo o que precisa? Porque não estou falando ficando rico ou ganhar muito dinheiro. Né? Estou prometendo que você vai aprender a co-criar tudo o que você precisa.
tá? E aí, aqui, olha só. Então, vamos tornar essa promessa mais longa, um pouco mais sintética. Se desconecte dos desafios financeiros, se abrindo para a cocriação da abundância em 5 dias. Olha só que diferença da promessa. De como desbloquear a abundância para desconecte dos desafios financeiros, se abrindo para a cocriação da abundância em 5 dias. Isso aqui é um exemplo, tá? O negócio é vocês fazendo essas perguntas, e não tem o certo e errado, mas o que você está conseguindo transmitir e comunicar a partir dessas palavras, a partir dessa promessa, tá bom? Então, uma vez que agora você entendeu a promessa que você tem do seu programa, por exemplo, ou a promessa da sua sessão terapêutica, a promessa do seu curso, fica muito mais fácil você criar os conteúdos para todos esses temas aqui, tá bom? Porque aí você vai escrever já com base nessa promessa. A hora que você for chamar a pessoa para ação, despertando o desejo, lá para o finalzinho da sua copy, você vai estar conectando com essa essência da promessa do seu produto, dessa transformação que você vai agregar para a pessoa, tá? E aí você vai distribuir essa essência dentro desses temas e você vai escolhendo quais você vai divulgar, qual que vai conectar, surgindo novos, tá bom? Mas existem aqui alguns erros comuns, tá? Então, primeiro, não prometo que você não pode entregar. Tá? O que você prometer, você tem que provar. Uma promessa pé no chão traz mais resultado e mais aproximação, tá bom? Eu vi um vídeo muito legal esses dias, de um cara, ele começa andando assim no meio da rua, ele fala assim, bom, você consegue imaginar qual desses aqui que é o meu carro, né? E vários carrões assim, ele andando, e ele começa a falar de mercado financeiro, e ele fala, então, enquanto você vai adivinhando qual desses carros aqui que é o meu, deixa eu te falar isso e tal. E aí ele acaba parado numa vaga, assim, sem carro nenhum, e ele fala, o meu carro não é nenhum desses, porque eu invisto meu dinheiro, eu não fico gastando dinheiro com carro. Então, um investidor de verdade não vai ficar te prometendo luxo, ostentação, carrão, isso não é investimento, isso aí é ostentação para te enganar. Então, olha lá, ele trouxe uma aproximação, né? Uma expectativa de resultado mais pé no chão do que coisas para encher os olhos das pessoas, né? Então, escolha bem as palavras que você vai usar para que a sua promessa ela seja eficiente, mas pé no chão, mas que seja uma promessa atrativa, relevante e que a pessoa sinta desejo de se transformar através da sua promessa, tá? Prometer algo genérico, abstrato, imensurável ou difícil de explicar. Olha, é um programa que se fizer assim, que se fizer assado, que se tal, isso aqui confunde, já era. A pessoa não entendeu nada, não vai conseguir explicar para outra pessoa, você não vai conseguir explicar direito, e às vezes você tem algo maravilhoso, mas não está conseguindo explicar direito. Então, por quê? Porque está tentando incluir tudo, todo mundo, falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, sai do genérico, sai do superficial, vai no específico, tá? Prometer algo muito distante da realidade do avatar, isso também é muito importante, né? Vou usar exemplos da questão financeira. Aí você fala para a pessoa que em 5 dias ela vai deixar de ser pobre e vai se tornar rica, pô, isso não faz sentido nenhum na cabeça da pessoa para ela acreditar nisso. Então, o que eu posso prometer para essa pessoa que vai fazer, né, que vai estar mais dentro da realidade dela do que a coisa? Às vezes você enxerga muito além do que a pessoa consegue enxergar. E se você falar do que você enxerga, você não vai conectar com essa pessoa. Porque você tem que falar daquilo que ela enxerga, tá bom? Daquilo que ela vê, daquilo que ela pensa e vive no dia a dia dela, tá bom? Prometer algo diferente das aspirações do avatar. Eu já dei esse exemplo anterior, né? Que é vende o que a pessoa quer e entrega o que ela precisa. Então, às vezes, o que a pessoa quer, por exemplo, num relacionamento, ela quer parar de sofrer com ciúmes. E você sabe que o que ela precisa é parar de vibrar na escassez. Só que não adianta você falar para ela que é só você parar de vibrar na escassez. Ela não vai entender isso, não faz sentido para ela. Você tem que falar algo, uma promessa que faz sentido, como, né, deixe de sofrer de ciúme, aprenda como vencer o ciúme, né? E aí, durante o processo, você vai explicar o que é o ciúme, porque, como que ele funciona, e aí, lá no final, ela vai entender, vai receber aquilo que você quer entregar para ela, tá? Bom, falamos dos erros comuns, ajustar uma promessa, tá? E agora eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de ganchos que vocês podem usar, de como estruturar aquelas frases iniciais, né? Porque ali eu dei um exemplo só de uma maneira, né? Que eu falei de você usar alguma, não sei onde está agora aqui, mas de você usar uma questão controversa, algo que chama a atenção assim da pessoa. Mas existem várias maneiras de você fazer isso, de você fazer bons ganchos. Eu quero trazer alguns exemplos para você, tá? Então, ó, os principais. Você pode iniciar suas copies com comando de urgência, tá? Baixe agora o e-book com os 10 passos que vão desbloquear a abundância. Se inscreva agora na... parece bobeira, mas lembra que foi do óbvio? Se inscreva é uma coisa, se inscreva agora, você está dando um comando para a pessoa clicar agora e se inscrever agora. Porque você não sabe se ela vai ter a oportunidade de ver de novo a sua publicação em algum outro momento, tá? No meio de milhões, milhares aí de publicações que vão passar na frente da pessoa. Então, o comando de urgência, ele é muito bom para a pessoa que já está muito quente, já está muito pronta. Às vezes você faz conteúdos tão bons, e as pessoas já gostam tanto, já está pensando lá em comprar e fazer uma sessão com você, comprar um pacote.
mas ela não tá precisando só um empurrãozinho. Só que você fala, compre agora, agenda agora, se inscreve agora, me segue agora, tá? Então, o comando de ação. E colocando aqui, ó, né? Baixa agora meu e-book. É um e-book com 10 passos simples que vão bloquear a sua mudança. Lembra que você está fazendo o quê? Uma promessa. É importante nessa headline, na sua promessa, ela ter alguns ou vários desses elementos aqui, né? Ó, tá aqui em cima. Nossa, quantas abinhas, né, gente? O negócio fica muito grande aqui. Aqui, ó. Específica, concreta, mensurável e sintética, tá? Beleza. Comandos de que cria urgência. Como resolver uma dor ou desejo. Esse aqui também é muito legal. Ó. Aprenda como desbloquear sua vida financeira sem precisar controlar seu dinheiro. Né? Saiba saiba os 10 passos para você deixar de ter dívidas no cartão de crédito. Né? Os 5 elementos que que geram ansiedade na sua vida. Então, é como resolver uma dor ou como realizar um desejo. Né? 5 passos para ficar com a sua conta financeira no azul. Né? 4 motivos para você cuidar da área financeira na sua vida, né? Então, isso aqui também, como resolver uma dor ou como resolver um desejo, tá? O descubra também, ó. Tá? Pega a pessoa pela curiosidade, por uma dúvida que ela tem, que é geral do seu avatar, tá? Você tem alguma coisa que tira o sono dessa pessoa, que é uma dúvida existencial, tá? Que ela sofre e ela quer resolver aquilo. Então, descubra, né? Descubra os alimentos que vão deixar o seu intestino funcionando perfeitamente. Descubra os 10 principais ingredientes da dieta dos artistas. Né? Descubra como você pode reprogramar sua vida financeira. Então, isso chama bastante atenção também. Tá? Por exemplo, ó, aqui no caso de seu avatar tem uma dúvida. Por que eu faço controles e planos e nunca dá certo? Né? Pode ser uma dúvida do avatar, você pode fazer um descubra. Descubra como ter sua conta no azul sem ter que lutar com o controle financeiro. Olha só. Então você pode pegar uma dor específica, um pensamento latente, uma coisa que fica ali incomodando o seu avatar e fazer um descubra como resolver isso, tá? A lista, as 10 crenças limitantes que limitam a abundância, os 4 passos para sair do sufoco financeiro, os 5 daquilo, os 7 daquilo outro. Isso chama bastante atenção do avatar, tá bom? O método, quando você tem um método ou algo exclusivo, quando você levanta uma bandeira, tá? Então, aprenda como reprogramar seu sistema de crenças para criar abundância na sua vida. Aqui tá falando do método de reprogramação do sistema de crenças, né? Mas você pode tem gente que levanta uma determinada bandeira, né? Então, se você levanta uma bandeira, você tem uma expressão, um chavão seu, você pode usar isso sempre. Então, por exemplo, minha esposa dá e desperta, né? Então, ela tem um método desperta. Então, tudo que ela vai fazer é do despertar, né? Do despertando aquilo, ou despertar daquilo, para você viver desperta e tudo mais. Né? Na cliente que é nutricionista. Então, ela já fala, oi nutridos, oi nutridas, né? E aí, você já se nutriu hoje? Então, é nutriu, né? Dieta, ela vai usar sempre esses termos do método, né? E se você tem um nome para o seu método, você vai sempre colocando ele também. Então, digamos que o seu método... Acho que um da Lívia, acho que é Mind Money que chama, né? Então, por exemplo, você pode misturar isso aqui, né? Por exemplo, a lista. Os 5 passos do Mind Money para desbloquear a abundância, tá? Porque o método Mind Money pode mudar a sua realidade financeira, tá? Você está levantando essa bandeira, criando um método, uma nova referência para a pessoa criar algo na mente dela a partir daquilo, tá? Depoimento de terceiro sobre a sua oferta. O que é importante? Quando você vai falar da sua oferta, você pôr depoimentos que estão alinhados com a sua oferta, sabe? Então você está falando ali da questão financeira. E aí você tem um depoimento ali junto, de uma pessoa que está falando que mudou muito a vida dela amorosa e tal. É uma transformação, é coisa boa, mas não tem que estar alinhado com a sua oferta. Senão não reforça, né, aquilo que você está oferecendo naquele momento, tá? Aí você pode deixar esse depoimento para um outro momento, quando você estiver divulgando outras questões. Você pode usar também o questionamento, tá? Quando você questiona algo, se ele tem o conhecimento de algo. Pode ser algo, inclusive, que possa parecer óbvio ali naquele momento, tá? Mas, por exemplo, uma coisa, o que faz uma pessoa que ganha bem estar sempre sem dinheiro com dívidas? Você acha que não vai fazer a pessoa se pensar sobre isso, refletir, né? Pô, por que será que faz um cara que ganha bem ter dívidas? Então faz a pessoa refletir e falar, deixa eu ver o que é isso, do que ele está falando aqui nesse post. Você sabe como a vida financeira é influenciada pela relação com os pais? Né? Muita gente vai parar para isso e falar, como assim? Não entendi nada, né? E aí você vai fazer uma cópia para conectar a pessoa, se fizer sentido com o seu programa, claro, tá? Promessa, né? A gente falou bastante de promessa, né? Tudo que você afirma você tem que provar. Quando você promete algo, você usa verbo no imperativo. Seja, faça, consiga, alcance, realize,
quando você usa esses verbos de ação, a mente da pessoa já calcula, já consegue visualizar aquilo para ela, tá? Então você ajuda a pessoa a entrar melhor e entender, compreender, absorver melhor a sua mensagem. Então, por exemplo, faça as pazes com abundância em 5 dias, tá? Então, é uma promessa, tá? Tô dando um comando. Faça as pazes, faça, consiga, resolva, tá? Motivos, mesma coisa lá que eu te falei aqui da lista, né? 5 motivos para isso, 5 motivos para aquilo, tá meio parecido ali com a lista. E erros que a sua persona comete, que deixa ela insegura. Ela consegue, como exemplo que eu usei lá. Pô, porque eu faço planilhas e não consigo resolver isso. Eu deixei a pessoa insegura. Então você pode colocar lá 7 erros que você comete, no caso do exemplo da planilha, né? 7 erros que você comete na hora de preencher sua planilha que te faz desistir de ter um controle financeiro. Com certeza, naquele momento eu ia querer assistir aquele vídeo, ou ver aquele post, ou ler aquele blog, tá? Porque você está falando sobre erros que a pessoa comete, né? Os 5 principais erros na dieta para quem quer emagrecer, tá? Os 3 erros, né, de quem quer guardar dinheiro e não consegue. Então você consegue usar esse tipo de chamada também. Olha só, gente, de verdade, hein? Isso aqui, ó, tem alguns, talvez até alguns milhares, talvez até dezenas de milhares aí de treinamentos, de cursos de marketing digital aqui, sintetizado para vocês nesse período, tá? Faz as anotações, coloque isso em prática. Faz do jeito que você está acostumado, faz o seu post, faz no bloco de notas, não faz direto na rede social. Escreve o texto, depois você olha para ele, vê quais elementos que você já consegue pôr com facilidade nesse texto e coloca, não tem uma receita certa, sabe? E você vê se ele está funcionando. Se ele não está funcionando, você volta, olha de novo, qual elemento eu poderia colocar aqui, assiste de tempo em tempo de novo essa aula, bota algum tema específico, tá bom? E aqui, ó, as objeções, eu já falei das objeções obrigatórias, né? Tempo, dinheiro é para mim, funciona para mim, eu não preciso disso agora, e essa eu não tinha falado. Ó, quem precisa disso não sou eu. Ah, não sou eu essa pessoa. Por isso que é difícil isso aqui chegar se você está seguindo essa estrutura. Porque se a pessoa já viu o seu gancho, já fez a visão, já está lendo o seu post, está vendo o seu conteúdo, ela já tem clareza ali se aquilo é ou não para ela, tá bom? E vou falar muito rapidamente aqui de alguns gatilhos mentais, se eu achar onde está aqui. Os principais que você pode e deve usar, tá? Então, ó, pega a sua cópia, parágrafo, vê onde você pode usar esses gatilhos. Então, depois, igual eu falei, você pegou a cópia pronta, escreveu, vê se ela está nessa ordem da AIDA. Se não tiver, você reposiciona, troca as estrofes lá de lugar, para ela ficar com essa estrutura da AIDA, do gancho, visão, conteúdo e chamada para ação, tá? E aí você vê quais gatilhos mentais eu consigo acrescentar aqui. Como eu acrescento autoridade na minha cópia, tá? Quando você resolve um problema simples do avatar, você ganha autoridade. Quando ele ensina a sair de ponto A ao ponto B mais rápido, de uma maneira mais eficiente. Quando você deu aquela dica, a pessoa colocou em prática e fala, caramba, realmente, olha, economizei dinheiro. Olha, realmente, fiz aquelas dicas e realmente, em uma semana, sobrou mais dinheiro do que sobraria e eu não senti falta de nada com aquela dica. Foi maravilhosa. Você vira autoridade para a pessoa. Então, em um post, você já consegue começar a virar autoridade para a pessoa. Se você realmente entrega um conteúdo e uma transformação ali para a pessoa, tá? E você também pode ir mostrando suas credenciais, né? Mostrar as pessoas que você já ajudou, quantas pessoas que já te seguem lá, qual é a sua história nesse processo. Quando você se coloca, mostra a sua história, que você passou por esse processo, você cria muito mais autoridade também com a sua audiência, tá? Suas formações e resultados de depoimento dos seus clientes, tá bom? Sempre alinhado com aquilo que você está promovendo no momento, ali, divulgando. Outro gatilho é da razão, justificativa. Então, sempre que você explica o porquê de alguma coisa que você está fazendo, você aumenta a confiança. Então, você fala, tudo que eu estou falando aqui na minha copy, o que eu consigo explicar o porquê disso? Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou na minha copy falando assim, que para resolver esse problema, você tem que marcar uma sessão de terapia, é uma coisa. Agora, se eu falo, para resolver esse problema, você precisa marcar uma sessão de terapia. Porque cada pessoa é diferente, não tem como a gente aprofundar, né? A gente tem que aprofundar no que você é, no que você sente, no que você pensa, na sua pessoa. E você é uma pessoa totalmente diferente de qualquer outra, né? Você é muito mais especial do que igual a outras pessoas. Então, você traz um porquê, tá? Ó, as inscrições vão até na sexta-noite. É uma coisa, agora as inscrições vão até na sexta-noite, porque eu preciso do sábado e domingo para organizar tudo e deixar tudo perfeito para a gente começar na segunda-feira. Por isso que eu não vou abrir sessão na segunda, porque senão vai desestruturar todo o processo aqui. Eu não posso atrasar os demais porque eu abri a sessão para alguém.
Então você ganha mais ainda assim, autoridade, você ganha mais confiança, tá? Da pessoa quando você explica o porquê de determinadas questões, porquê de determinadas escolhas, tá? História, falei bastante sobre história. Então a história ela mostra que você compartilhou da mesma dor da pessoa, que você compreende ela, o ponto de vista dela, que você sabe como está no lugar dela. E isso é a maior conexão que você pode ter, esse é o maior gatilho mental. Então para quem não é fã de gatilho mental, tá aí. Cada vez que você conta a sua história, você está usando gatilhos mentais, tá bom? Você só não está persuadindo a pessoa algo que ela não deseja através disso. Você está, na verdade, conectando a pessoa com aquilo que ela realmente deseja, tá? A urgência e a escassez, e ela vai conectar também aqui com a razão justificativa, né? Então, as inscrições são até sexta, 23h59, pode deixar tudo pronto. O bônus é limitado, porque existe um máximo de pessoas, tá? E, para fechar com chave de ouro, eu falei para você lá do começo da Dica Infalível, né? Talvez eu não falei muito, não repeti muito ao longo da live para não ficar fritando a sua cabeça com isso, mas eu comentei umas 2, 3 vezes durante aí dessa aula que eu no final ia dar a dica